vou falar um pouquinho mais baixo, né, que o meu tom de voz de costume, só porque a minha filha tá dormindo no quarto que fica aqui do lado do escritório e eu não quero acordar ela, né? Você que é mãe sabe que, né, essas sonequinhas às vezes salvam a nossa vida, né? Eu às vezes até tenho que me policiar aí pra não sofrer por antecedência, né? Que ela qualquer hora vai parar, né, de ter essa soneca, né? Mas ainda temos um tempo pela frente que então que ela vai continuar fazendo pelo menos essa soneca, né? Que já dá aquele alívio pra gente. E aí eu vim aqui contar pra vocês uma situação que aconteceu hoje, que nem foi comigo, mas foi com meu marido. E aí ele me contou e eu fiquei refletindo, nossa, olha que interessante, eu nunca nomeei muito assim pra ele, né, as coisas, eu explico mais ou menos como faz e ele vai fazendo e tal. E aí ele me contou e eu falei, nossa, eu vou dividir isso, né, com o pessoal, porque pode ser que ajude quando você consegue escutar um exemplo e levar pra outras situações. Então, ele tava me contando que eles foram, né, no supermercado, eu fiquei em casa trabalhando. E aí, quando chegou na hora de ir, né, foram numa boa e tal, e na hora de voltar, quem disse que a minha filha queria sentar, né, na cadeirinha do carro, né? Não sei se você já passou por essa situação aí, que a criança não quer sentar na cadeirinha do carro de jeito nenhum, né? E aí, nesse momento, a gente acha que não tem escolha, né? Que a gente precisa pegar e botar a criança ali e acabou, né? E criar uma guerra, um conflito, uma disputa de poder, né? Ou, né, como resolver isso, então, né? Qual seria a outra opção? Então, né, trazendo aí da programação neurolinguística aqui pra vocês, o que que acontece? Quando a gente está, né, no modo automático, ou seja, né, eu estou ali, peguei as compras, quero ir pra casa, tô, né, naquela loucura, a minha tendência é eu não buscar uma segunda opção, é eu agir naquela opção que eu acho que é a única que existe, que seria pegar a criança na marra e tacar lá na cadeira, né? E aí, então, ele fez o quê, né, da programação neurolinguística? Ele pegou e é como se você desse um passo atrás, né? Ele olhou aquela situação e falou, opa, tá acontecendo uma coisa aqui, né? Então, ele deu um passo atrás, a gente respira fundo e pergunta, de que outra forma eu poderia resolver isso agora, né? Então, se a opção de amarrar ela à força não é uma opção, de que outra forma eu poderia resolver isso agora? E a gente acha que é uma coisa boba, mas só da gente fazer isso já coloca, né, o nosso cérebro a buscar uma nova forma de fazer. Então ele ali, né, nessa pergunta que ele se fez, ele concluiu que ele ia entrar e sentar lá no carro, né, atrás do lado da cadeirinha e conversar com ela, né? Que a gente até da programação neurolinguística também chama isso de entrar em rapport, né? Ou seja, eu vou entrar ali, vou conversar, vou me conectar com a criança e conduzir ela, né, a querer sentar na cadeira. E aí, então, qual é a história, né, nesse caso da cadeira? Se é um lugar perigoso que você precisa sair rápido, não tem dúvida, né, gente? A segurança em primeiro lugar. Se vai ter que colocar a criança rápido, a gente vai ter que, infelizmente, colocar ela ali na cadeira e depois a gente pode tentar conversar com ela sobre o que aconteceu. Mas nesse caso, eles estavam, né, no estacionamento do supermercado, um lugar seguro, e sim, ele tinha, então, essa possibilidade de conversar com ela. Então, ele foi e sentou, né? E aí ela tava ali pulando, macaqueando e tal, e já tava quase na hora do almoço, e ela começou a falar que tava com fome, ela já tinha falado no supermercado e tal. E aí ele pegou e falou assim, olha, filha, entendi, né, que você não quer sentar na cadeira e tal, só que agora tá na hora da gente ir pra casa, a mamãe tá lá em casa, né, a gente vai almoçar, papai comprou as coisas pra gente levar pra comer, só que se você tá com fome, quer comer, né, daí ela pediu água também e tal, começou, né, pedir várias coisas, e falou, tudo isso tem lá em casa, eu preciso, só que pra ir pra casa eu preciso que você sente na cadeira, e pra gente poder ir pra casa. E aí deu ali um tempinho ali, segundos, ela olhou, falou, ah tá, então tipo é uma escolha minha? Então ela foi e sentou na cadeira, ele botou ela, vieram pra casa, na santa paz de Deus, né? E aí algumas pessoas falam, ah não, precisa de tempo. Gente, eu tenho certeza que ele acabou colocando ela na cadeira às vezes mais rápido, né, do que se ele tivesse tentado colocar ela na marra, né? Ela tem quase 2 anos, se você tem uma criança aí nessa idade, você sabe, eles ficam duros às vezes assim, não há Cris que faz aquela criança sentar pra botar o cinto, às vezes demora muito mais, né, do que a gente tentar resolver de uma forma que fica até mais respeitosa, né? Ou seja, ela só queria o direito de contrariar. Quando ele explicou pra ela o motivo pelo qual eles tinham que vir pra casa e tal, ela se tranquilizou e falou, ah tá, eu também quero ir pra casa, porque eu também quero ver a mamãe, também tô com fome, então vamos, sentou na cadeira, né, e veio. Então é só assim, esse é um exemplo prático, mas que você pode levar pra outras áreas da sua vida, né? Então, número 1, percebeu o mau comportamento, percebeu alguma coisa que tá te desafiando, talvez em vez de entrar ali na disputa de poder, né, de querer forçar a criança a fazer alguma coisa, dá um passo atrás, respira e pensa, de que outra forma, né, como eu poderia resolver isso?
né? E aí então pode ser que você use aí a sua criatividade para resolver aquilo, né, de uma maneira mais respeitosa, né? E a outra forma então que você tem também, né, para te ajudar nisso, é você entrar no que a gente chama na programação neurolinguística, né, de entrar em rapport com a criança, entrar em conexão com a criança, né? Você vai ali no que ela tá fazendo, né? No caso, ela estava no banco do carro, mas você, né, na sua situação, vai, se abaixa na altura da criança, chega perto da criança, começa a conversar com a criança, né? Vai dialogando com a criança, até o ponto que ela vai entender, realmente eu preciso fazer isso agora, porque isso é importante, tá bom? É só assim uma sugestão. E aí algumas pessoas me perguntam, mas a minha filha é muito nova. Gente, a minha filha não tem nem 2 anos, ela tá agora com 22 meses. Então, ela já conseguiu entender, né? Então, não é uma questão somente da idade da criança, né? Entra também que a gente já trata ela, assim, já trabalha as coisas dessa forma. Então, para ela, né, ela já tem um pouco mais de facilidade de estar nesse lugar, né? De ela poder querer e ela decidir e ela entender a importância do porquê aquilo precisa ser feito naquela hora. Então, se você não pratica essas coisas por aí ainda, né? Tenha paciência, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Uma hora a criança vai entender e ela passa a colaborar a partir do momento que ela se sente respeitada.